Tessalonicenses. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Isso. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Vou ler de novo. Pois Deus não nos deu um espírito que produz, uma versão fala medo e covardia, mas sim nos deu poder, nos dá poder, amor e autocontrole. Irmãos, vocês sabem disso, né? Nós sabemos muito bem que o ser humano, nós somos experts, nós somos muito bons em darmos desculpas na nossa vida. Para tudo nós temos desculpas, para tudo nós damos uma desculpa. Depois eu faço, né? Depois eu vou, não posso fazer agora, faço mais tarde, se der eu faço, e aí por aí vai as desculpas que a gente dá. Se você é casado, você já deve ter falado isso para sua mulher, depois eu faço, né? E esse depois, a gente demora, né, irmão? Eu costumo falar quando minha mulher fala assim, eu vou ligar para alguém vir fazer, aí eu, opa, agora eu vou fazer. Quando fala de pagar, né, aí eu falo, não pode deixar que eu resolvo. Mas enquanto eu consigo falar depois, eu faço, depois eu mexo, eu não sei você, mas eu sou desse, que fico falando, não, depois. E aí a gente vai dando um monte de desculpas para não resolver. Né? Não posso porque não tenho recursos, e aí quando tenho recurso não pode, porque aí tem outras prioridades, tem outros motivos na vida, e aí a gente vai dando esse monte de desculpas ao longo da nossa vida. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus não chamou a mim, Deus não chamou você para viver uma vida de desculpas. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, e nós precisamos fazer o que nós sabemos que tem que ser feito. E não ficar inventando desculpas. Não sou capacitado, não fui chamado para isso, não é a minha, né, praia, e por aí vai. Aqueles que dizem, eu sou muito jovem ainda para fazer isso. Só que quando a gente vai na Bíblia, Jeremias capítulo 1, né, do 4 ao 10, a gente vê que não colou. Quando Deus chama Jeremias para a missão que Deus tinha para ele, Jeremias falou assim, Senhor, eles não me ouvirão porque eu sou muito jovem. E aí Deus então fala, negativo. Eu te darei poder, eu estarei com você, é eu que vou colocar as palavras na sua boca. Aqueles que dizem que, não é para mim, isso não é para mim, manda outro, que Deus levante outro, que o meu pastor escolha outro, só que isso não funcionou com Moisés. Lembra de Moisés? Êxodo capítulo 3 e capítulo 4, Deus chama Moisés lá na sarça ardente, e aí Moisés começa a dar um monte de desculpas, né? Chama outro, levanta outro, deu certo? As desculpas de Moisés funcionaram? Não funcionou. Deus falou, é com você, Moisés. Aqueles que usam Eclesiastes capítulo 3, um bom crente, um bom cristão vai usar Eclesiastes capítulo 3, que fala, há tempo determinado para as coisas, não é meu tempo, né? Não chegou meu tempo ainda, vai chegar meu tempo. Nós temos na Bíblia, irmãos, um monte de exemplos de homens que tentaram dar desculpas para não entrar naquilo que Deus tinha proposto para eles. Mas nenhum desses homens que usaram de desculpas para entrar naquilo que Deus tinha funcionou. Só que isso continua acontecendo nos dias de hoje. Ainda hoje tem muita gente dando desculpas, continuam arrumando desculpas para não assumirem responsabilidades no reino de Deus. As mesmas responsabilidades que os homens da Bíblia tiveram, continuamos tendo hoje. E está cheio de gente por aí, eu acredito que aqui não acontece, fala para o seu vizinho aí, fala, aqui não acontece não, irmão. Eu acredito que é só lá em Douradina, Nova Esperança, Sarandi, eu acho que, né, tem uns irmãos de Sarandi aqui, lá também não, né? Eu acredito que não acontece por aí não, só por aí, aqui não. Só que ainda hoje continua acontecendo, de muita gente arrumar desculpas para não assumir responsabilidades. Eu quero olhar com vocês 2 tipos de desculpas e aprender que nós não devemos fazer isso de maneira alguma. A primeira delas são as desculpas do homem. Fala comigo, as desculpas do homem. Eu vou ler um texto, é um pouquinho longo, mas eu gostaria de ler, que está lá em Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 16. Por favor, Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao 16. Olha só.
A serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que nós não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou o fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. 9. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi, tive medo, pois estava nu. Quem lhes disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste, ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que eu comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o seu descendente. Dele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E 16, a mulher, ele disse: farei mais intensas dores da sua gravidez, e com dor você dará luz, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Então, a primeira desculpa que eu quero falar com você hoje são as desculpas do homem. Esse texto que nós lemos, todo mundo conhece, todo bom cristão já sabe de cor e salteado, que é o texto da queda do homem. Nós temos aqui a cena completa da queda do homem. A primeira coisa que mostra para nós aqui é que no verso 6 fala que a árvore parecia agradável. Fala comigo, parecia agradável. Quando o homem viu a árvore no meio do jardim, e Deus fala: não coma dessa árvore, mas o homem disse para Deus: a árvore parecia agradável. Ou seja, parecia inocente. Parecia algo que não ia fazer mal nenhum. Não há nada de errado na árvore. E aí, meu irmão, a serpente vem e começa a conversar com a mulher. Eu não sei se a serpente falava ou se ela ficou endemoniada, né, se assim por dizer, e aí ela troca uma ideia com a mulher. Sempre que eu leio esse texto, eu sempre, na realidade, eu sempre leio a Bíblia imaginando como é que é e como é que era. Eu tento entrar lá, eu tento visualizar, mais ou menos ver. E eu fico imaginando, sempre que eu leio esse texto, eu fico imaginando uma mulher conversando com a cobra, com a serpente. A serpente vem e chama para... Eu acho que se fosse nos dias de hoje, a serpente ia chamar a mulher e ia falar: menina, tudo bem, menina? Não é assim que as mulheres estão falando hoje, umas para outras? Né? Amiga, menina, alguma coisa assim. Menina, tudo bem? Tudo bem. E aí, você pode comer de tudo? Ela: tudo. Tem umas árvores bonitas aí, não tem? Tem. Mas tem uma lá bonitona também. Ah, não, aquela lá, Deus falou para o meu marido para a gente nem chegar perto. E aí, imagina uma mulher dando ouvido para uma serpente. E eu creio que Adão estava onde? Vendo a serpente falar com a mulher dele. Marido que não cuida de mulher dá nisso. Aí a mulher falando com a serpente, trocando uma ideia com a serpente, e o homem olhando. E falando assim: mas o que essa mulher está conversando com a serpente? E aí a conversa foi longa, aí a gente sabe a história, a serpente falou: nada, é que Deus não quer que você saiba tudo que Ele sabe. Se você comer desse fruto, você vai saber tudo o que Deus sabe. E aí a gente sabe que a mulher comeu, e aí o homem, para não ficar sem a mulher, porque eu imagino, irmão, aí é minha imaginação fértil, eu imagino como ele olhou para a mulher, imagina a Eva como é que era bonita, formosa, foi Deus que criou, né, sem pecado, perfeita. Eu imagino que Adão deu uma olhadinha e falou: como é que eu vou viver sem essa mulher? Né? Porque ela vai morrer. E aí, para não ficar sem mulher, ele foi lá e comeu do fruto. E aí a gente sabe
o que aconteceu o resto da história. Um dia me perguntaram se nós vamos encontrar Adão e Eva lá no paraíso, na eternidade. Eu falei, irmão, eu acredito que ele está num lugar bem reservado, bem cercado, bem fechado. A gente não vai ter acesso nele. Não, eu falei, claro que não, irmão. Você acha que se a gente pegar ele lá, a gente não vai dar um trato nele? Né? O tanto que nós sofremos aqui por causa desse miserável. Né? Mas é heresia minha, né? Não tem nada disso. Lá no céu não vai ter rancor, não vai ter raiva, não vai ter ódio. Né? Lá não tem nada disso, é só uma brincadeira minha. Eu creio que ele vai estar lá e a gente vai encontrar com ele e vai dizer, Adão, valeu, bichão. Né? E aí ele não cuidou da mulher, a mulher come, ele come. Mas aí vem a primeira desculpa do homem, né? Versículo 12, que é se desculpar colocando a culpa nos outros. Quantas vezes, irmãos, nós nos desculpamos colocando a culpa nos outros? Quando Deus falou assim, Adão, o que você fez? O que ele falou? Foi a mulher. Foi a mulher que me deste. Ou seja, a culpa não é minha. Se o Senhor não tivesse criado essa mulher, estava tudo resolvido. Mas o Senhor foi inventar de fazer uma mulher para mim. Olha aí o que deu. Sabe, nós fazemos isso, irmãos. Nós fazemos muito disso. Ao invés de assumir a responsabilidade, ao invés de dizer, não, eu errei, a responsabilidade é minha, a culpa é minha, foi eu que fiz, nós preferimos jogar a culpa nos outros. Não, a culpa é dos outros. Né? E aquele que vive com desculpas, sempre coloca a culpa nos outros. Toda pessoa que vive dando desculpa, ela sempre vai colocar a culpa nos outros, nunca vai assumir culpa. A culpa é da igreja. Sabe por que eu estou assim? É a igreja fez eu ficar assim. É o pastor, eu estou sofrendo, eu estou assim, porque a culpa é do pastor. É o meu líder, é o líder que colocaram para me liderar lá na igreja, esse líder me persegue. A culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é do meu patrão, você não conhece o patrão que eu tenho? O homem me persegue, o homem é ruim. E aí nós vamos dando desculpas e desculpas e desculpas. A culpa é o barulho, a culpa é a família, a culpa é a criança, e aí a culpa é a mulher, a culpa é o marido, é o inimigo que se levantou. Nós gostamos muito de culpar o inimigo. Eu creio que nem tudo é o inimigo, mas nós gostamos de dizer, não, é o inimigo que se levantou. Quando o problema está na própria pessoa. O problema muitas vezes não está nos outros, não está nos de fora. Não está no pastor, não está na igreja, não está no líder. E se nós, irmãos, se nós não resolvermos os problemas que estão dentro de nós não vamos estar bem em lugar nenhum, em circunstância nenhuma. Nós podemos trocar de igreja, nós podemos trocar de pastor, nós podemos trocar de líder, nós podemos fazer o que nós quisermos, mas se nós não resolvermos as crises internas nossas, se nós não resolvermos os nossos problemas internos, nós nunca vamos encontrar felicidade em lugar nenhum. Nós nunca vamos estar completos em lugar nenhum. Nós precisamos aprender, eu e você, a não colocar a culpa nos outros e assumir a responsabilidade que é nossa. Nós não temos que ser como Adão, não, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. E aí, quando vai para a mulher joga a culpa na serpente. A culpa é da serpente. A serpente conversou e eu acreditei. E aí nós vamos jogando culpa, dando culpa nos outros, jogando culpa para os outros, e dando desculpas, e vivendo uma vida de desculpas. E quando é que nós vamos crescer? Quando é que nós vamos amadurecer? Quando é que nós vamos virar cristãos de verdade, que assumem responsabilidades? Eu lembro uma época na minha vida, em que eu fui trabalhar numa empresa, e aí falaram para mim assim, o gerente aí é o cão incorporado. Eu falei, é mesmo? Não, o camarada, se tem um diabo na terra, é esse aí. E eu já repreendi, falei, está repreendido em nome de Jesus. Todo dia, irmãos, todo dia, a gente tinha que entrar na sala dele para entregar um relatório, todo dia. Antes de eu entrar com o meu relatório, entrava um rapaz antes de mim. E ele gritava com esse rapaz. Chamava o camarada de burro, chamava de ignorante, ele xingava a mãe do rapaz, ele gritava, ele batia na mesa, porque o relatório estava todo errado, porque um monte de coisa, ele gritava. Todos nós na empresa ouvíamos os gritos, isso era todos os dias. O rapaz saía chorando, e logo depois dele era eu. Eu falava, Senhor, eu sou teu servo, eu vou entrar agora na cova dos leões, né? Tem um leão bravo aí dentro. Senhor, eu orava todo dia, Senhor, eu vou prestar o meu relatório, não sei como é que vai ter esse homem hoje. Ele está bravo, porque ele já gritou com o outro. Senhor, não permita que esse homem grite comigo. Senhor, não permita que ele xingue a minha mãe. Senhor, pelo seu amor que o Senhor tem, não me deixe entrar. Irmãos, e eu entrava. Quando eu entrava, eu falava assim, bom dia, tudo bem? Ele, não estou bem, não. Aí eu falava, mas vai ficar, porque agora eu cheguei.
Aí ele olhava para mim assim, como que chegou? Eu falei, porque eu sou homem de Deus, eu vim aqui para te abençoar. É isso aqui na igreja não. Eu falava, ué, mas não é não? Mas pode ser um lugar abençoado. E aqui está meu relatório, olha aí, não sei se está certo. Como você não sabe? Eu falei, não sei, você que é o cara que entende isso aí. Aí ele ria, se divertia e falava assim, está tudo errado. Eu falava, então me ensina, que eu quero aprender com você. Eu vou te ensinar, senta aqui. E ria e tal. E eu não ficava dando desculpas, falando para ele, não, eu sei. Não, eu falava, não sei, bicho, você que é o cara, você que é formado. Eu não sou formado, não, eu sou só um Zé Orelha. Olha aí, rapaz, você que é o bom nesse negócio aí. E aí ele me ensinava, ele olhava, e pronto. Todo dia, quando eu saía, os camaradas falavam assim, o que você faz? Para esse cara não gritar. Eu falava, eu oro. E funciona? Funciona. Então me ensina. Eu falava, vou te ensinar a orar. Aí eu falava, pô, assim, você não ora, fica xingando sua mãe. Eu oro, ele não fala nem da minha mãe. Né? Nem toca no assunto, no tema da minha mãe. E no outro dia eu entrava, um dia eu falei assim, eu vou entender desse negócio. Era uma empresa de gás, irmão. Então, o camarada era formado em técnico, em químico, o cara era químico formado. Eu lá fazia ideia o que era isso, eu só sabia colocar os números na planilha. Mas um dia eu falei, eu vou estudar, eu vou entender esse negócio. E eu orei, falei, Deus me dá sabedoria para que eu entenda esse negócio aqui. Eu não faço a mínima ideia do que está escrito aqui, mas me ajuda, Senhor. E aí eu olhei, orei, e eu busquei perguntar para os outros como é que era aquele negócio. E eu estudei um pouco em casa e tal. No outro dia eu preparei o relatório, porque ele ficava perguntando, por que isso aconteceu isso? Por que isso aconteceu aquilo? Para daí brigar. E aí esse dia eu entrei. Quando eu entrei, eu falei, bom dia, chefe, que Deus te abençoe, o senhor está bom? Ele tinha acabado de gritar com o outro. Ele falou, estou bom nada, briguei com a minha mulher hoje. Eu falei, eita, hoje o trem está feio. Né? Eu não imagino um homem brigou com a mulher. E aí eu falava assim, mas você vai melhorar agora, porque eu já orei pela sua vida essa semana, e você vai ter uma semana abençoada. Ele, para com esse negócio de igreja. Eu falava, tá bom, vamos lá, vamos para o relatório. Aí quando eu joguei na mão dele, ele começou a fazer perguntas. Ele perguntava e eu, pá. Ele perguntava e eu, pá. Por que isso? Eu, pá. Pai, Deus me deu uma sabedoria que só pode ter sido Deus, que nem eu sabia o que eu estava falando. Pá! Né? E ele perguntava e eu, pá! Ele parou assim e falou assim, não é possível. Eu falei, o que não é possível? Eu te perguntei coisas aqui que nem eu que sou graduado não sei direito. Como é que você sabe? Eu falei, eu sou bom. Aí ele riu, falou, você estudou isso aqui? Fez a faculdade que eu fiz? Eu falei, nem sei que faculdade você fez. Mas eu fiz a faculdade do céu, meu irmão. Aí ele, como assim? Eu falei, eu orei a noite inteira, falei, Deus me dá sabedoria. Eu nem sei o que eu falei. Se você pedir para me repetir, eu não sei. Mas que Deus me deu sabedoria, deu. Aí ele riu e falou, pai, eu não consigo brigar com você, cara. Eu queria tanto brigar com você. Eu falei, o dia que você brigar, meu irmão, você só não pode xingar minha mãe. Aí ele riu, eu falei, se você xingar minha mãe, vai dar ruim para você. Então, o resto, a gente vai se enrolar aqui dentro, fazer alguma coisa. Mas eu falei assim, sabe o que é isso? Sabedoria de Deus. Sabe o que eu fiz, irmão? Em vez de eu ficar choramingando, em vez de eu ficar dando desculpas, em vez de eu ficar, não, eu falava assim, não, aqui Deus vai me capacitar. Deus, não é culpa dos outros, não é culpa de ninguém, sou eu que preciso me capacitar, sou eu que preciso ir atrás. Tem gente que fica chorando por causa do trabalho, esse meu trabalho, aí fica dando desculpa do salário que ganha, fica dando desculpa do trabalho, mas não corre atrás, não se programa, não estuda. Não, se a empresa tem possibilidade de você crescer, em vez de ficar dando desculpa, vai se programar, vai se preparar. Irmãos, eu estou na minha 3ª faculdade. Já fiz 2 faculdades, eu acho que eu sou meio atrapalhado, porque eu já estou na 3ª. E eu falei que prometi, né, para Deus e para minha mulher que agora eu paro. Eu falei, essa é a última. Eu falei, não quero mais saber desse negócio. Mas eu já estou na 3ª. Por quê? Porque eu quero me preparar. Eu entendi que para me ajudar as pessoas, mais ainda, eu precisava de psicologia, porque quando eu aconselhava as pessoas, quando eu orava com as pessoas, chegava um momento do aconselhamento que eu travava, que eu não sabia mais o que falar, eu falava, agora só posso orar, mas eu sabia que a psicologia podia ajudar, eu fui fazer psicologia. Sentei na cadeira da universidade, irmão, faz 2 anos e meio que eu sentei na cadeira da universidade de novo, com 50 anos, 49 anos, estou com 51, com 48 anos de idade, sentei na cadeira da faculdade, morrendo de medo, de vergonha, porque eu falei, imagina um caba velho chegando na faculdade, né? Falei, a noite anterior do dia eu nem dormi, de vergonha, né? E aí eu estudava com a minha filha, na mesma faculdade, ela no curso dela, eu no meu, no intervalo eu falava, fica comigo, né? Não vai ficar com esses homens daqui não, é tudo perdido, vai ficar comigo. Né? E aí eu ficava com ela no pátio, e o pessoal falava assim, quem é? Ela, meu pai. Oxe, teu pai? Teu pai estuda aqui? Ela estuda, meu pai. E aí o pessoal perguntava a mim, quem que é aquela menina lá? Eu falava, minha filha. Oxe,
tua filha estuda aqui? Estudo junto com ela. Por quê? Estou preparando. Aí eu cheguei na sala de aula no primeiro dia. Só contar essa experiência para vocês. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Eu cheguei na sala de aula, eu olhei assim, tinha uma com 65 anos de idade. Eu falei, ué? Tinha outra mais velha que eu. Eu falei, ué? Aí eu senti um meninão, outro assim, parecia que tinha uns 70. Eu falei, ué, rapaz, eu estou novo demais. Aí, eu não sei se a faculdade ficou com dó, me colocou na sala da terceira idade. Né? E eu falei, ué, tem gente mais velha que eu aqui. Fui sentei perto deles e falei, vamos lá, gente, é nós mesmo. E eles falaram a mesma coisa. Achei que nós íamos achar um monte de criança aqui, de moleque. Tinha as crianças, os meninos. E eu falei assim, mas é nós, vamos lá. Correr atrás, irmão. Nunca é tarde demais. Nós é que precisamos de parar de dar desculpa. Hoje eu conversei com o irmão que falou para mim que estudou até o 4º ano. Falei, por que parou? Está dando desculpa até hoje. Né? Até hoje. O dia que eu encontrar com ele de novo, eu vou falar isso para ele. Irmão lá de Sarandi, eu vou conversar com ele. Aquele que vive dando desculpa, irmão, coloca desculpa nos outros. Nós precisamos parar de dar desculpas e assumir responsabilidade. Então, a primeira é a desculpa do homem. A segunda é as desculpas da vida. Lucas capítulo 14. Por favor, Lucas capítulo 14, versículo 17. Olha o que Jesus fala. Jesus conta uma parábola dizendo assim, Lucas 14, 17. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados, venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse, acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse, acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou ao seu senhor o que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou, vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou, ainda há lugar para mais gente. Então, o Senhor disse, vai pelas estradas do campo e junto às cercas, entre as videiras, e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que a minha casa fique cheia. Aqui nós temos as desculpas da vida. Primeiro que eu falei para você foi as desculpas do homem. A segunda é as desculpas da vida. Primeiro foi a desculpa do campo. São os projetos pessoais, né, aqueles que estão bastante ligados aos seus projetos pessoais. É tão ligado nos seus projetos pessoais, dá tanta importância para os seus projetos pessoais, que não tem tempo para Deus. Eu não tenho tempo, eu gostaria de ter mais tempo, pastor, para Deus. Ou então, muitas vezes, as pessoas estão tão envolvidas nos seus próprios projetos, que dá para Deus o que sobra. Dá para Deus o tempinho que sobra. Ao invés de buscar Deus em primeiro lugar, vai dar para Deus aquilo que sobra. Dá o que sobra do seu tempo, dá o que sobra da sua energia, dá o que sobra da sua vida para Deus. E aí por quê? Porque está com os seus campos, está com os seus projetos. Não que nós não temos que ter projetos. Acabei de falar um pouquinho da minha vida para você. Temos que ter projetos, temos que sonhar, mas isso não deve nos consumir. Isso não deve tomar todo o nosso tempo. Nós não podemos nos cansar ao ponto de dar para Deus só as nossas sobras. Nós temos que nos gastar. Nós não estamos cantando isso hoje em dia, que nós vamos nos gastar para Deus. Não tem uma música aí que fala isso? Gastar para Deus? É fácil cantar, né? Mas será que nós, de fato, estamos dispostos a gastar a nossa vida para Deus? A outra desculpa foi da junta de bois. Isso aqui fala daquelas pessoas que são tão envolvidas com o dinheiro, que tem uma busca desenfreada por prosperidade. Não é errado ter dinheiro, não é errado nós buscarmos o sustento, nós temos que fazer isso todo dia, mas nós não podemos viver uma vida desenfreada pela prosperidade, louco por prosperidade, ao ponto de virarmos gananciosos, ao ponto do dinheiro ser o nosso Senhor. E aí nós começamos a dar desculpas. Não, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso enriquecer, eu preciso. O outro deu a desculpa do casamento, e na desculpa do casamento está a prova do amor, irmãos. Quem é o primeiro lugar na sua vida? Quem é o primeiro lugar na nossa vida? A quem nós buscamos em primeiro lugar? Não é errado o casamento, você viu que eu comecei o culto chorando sobre minha mulher aqui, né? Não é errado, temos que buscar mesmo, temos que querer mesmo, mas nada tem que ser mais do que Deus na nossa vida, irmãos.
Absolutamente nada. Irmãos, ainda dá tempo de nós nos posicionarmos e parar com as desculpas e assumirmos a nossa missão de vida. Eu tenho pregado isso há muito tempo, que nós precisamos assumir a nossa missão de vida. Esse texto que nós lemos, o Senhor manda o seu servo e chamar os convidados para a festa, e aí o pessoal dá desculpa, e aí ele manda buscar, né, os coxos, os aleijados, os que estão pelo caminho, e o servo volta e fala, ó, eu trouxe. E o que ele fala? Ainda há lugar. Ainda há lugar. Isso fala de missão de vida, irmãos, da resposta que eu e você vamos dar para Deus. Missão de vida é saber que ainda há lugar na casa do Pai, a porta da arca ainda está aberta, irmão. A arca está sendo construída. Noé construiu a dela, a porta fechou. Mas Noé estava lá dentro da arca com a sua família e a porta ficou aberta vários dias. Até o dia em que Deus... Quem que fechou a porta da arca? Deus. A porta da arca, a Bíblia diz que a volta do Senhor Jesus será como nos dias de Noé. As pessoas vão estar dando o quê? Desculpas. Mas a porta da arca ainda está aberta. E qual é a função minha e sua? Qual é a nossa missão de vida? É levar as pessoas para dentro dessa arca. Essa é a nossa missão de vida. Essa é a minha missão de vida, é a sua missão de vida. Eu costumo dizer para os irmãos que todos nós somos missionários. Todos nós. Que amanhã, todos nós aqui vamos para o nosso campo missionário. Não é só quem está na África, quem está nesses outros países por aí fora, não. Todos nós aqui dentro, amanhã, temos um campo missionário que nós vamos encarar. É o trabalho, é a escola, é a faculdade, seja lá onde for, irmãos. Ou é a sua casa, a sua vizinhança ali, é o seu campo missionário. Ah, eu sou eu sou uma dona de casa, pastor. A sua vizinhança ali é o seu campo missionário. Pregue para a sua vizinhança. Deus te colocou como missionário ali. Essa é a sua missão de vida. Ah, mas eu não sou capacitado. Lembra de Moisés. Ah, mas eu não consigo. Ah, eu sou muito novo. Lembra de Jeremias. Todos nós temos um campo missionário. Para que Deus nos salvou, irmãos? Para esquentarmos um banco de uma igreja? Hoje nem dá para esquentar porque tem ar-condicionado, né? Para que Deus nos chamou? Para só sermos bonitinhos, mudar o nosso vocabulário, botar uma roupinha bonita e ir para a igreja? Não, irmão. Deus não nos salvou para ir para a igreja. Somente. A igreja nós vamos para nos alimentar, a igreja nós vamos para juntos nos fortalecermos, mas Deus nos chamou para irmos para o campo missionário. Para cumprir a nossa missão de vida. E dizer, eu vou ser um missionário lá no meu campo de missões. E nós não podemos, irmãos, perder uma possibilidade, uma oportunidade sequer. As pessoas aí fora, vocês sabem muito bem disso, estão precisando de Deus. E muito, muito. E Deus nos colocou nesses lugares para quê? Eu fico pensando assim, eu estou fazendo, né, como eu falei para vocês, estou estudando de novo. E eu falo assim, por que eu estou estudando? Só porque eu quero? Ou foi Deus que me colocou aqui? E aí eu comecei a observar as pessoas que estão perto de mim e vi o quanto elas precisam de Deus. E eu falei, por que Deus me colocou aqui? Porque essas pessoas precisam ouvir quem é Ele. Eu falei assim, oxe, é desse povo que nós temos que ser amigo, é desse povo que tem que conhecer o nosso amor. A gente não tem que ser amigo só de crente, que é fácil ser amigo de crente. A gente fala a mesma língua, a gente adora o mesmo Deus, a gente dá até uns glórias junto, né? Pronto. Mas nós precisamos ganhar as pessoas que estão perdidas lá fora, irmão. E eu vou ser amigo de quantos homossexuais aparecer pela frente. Porque não havia um homem mais preconceituoso do que eu com relação a essa área. Mas Deus um dia me tratou tanto e falou, foi para eles também que eu morri. E essas pessoas, assim como eu, precisa muito do amor de Deus, porque o pecado dessas pessoas, irmãos, não é nada diferente do meu pecado. A gente, como um bom crente, supervaloriza demais os pecados deles e minimiza o nosso. Mas quem disse que o pecado deles é pior do que o nosso? Então, meu irmão, vamos parar de dar desculpas. Meu tempo já acabou, pastor? Tá bom. Vamos parar de dar desculpas. Vamos ser sinceros com nós mesmos.
e mudar de vida, irmão, e parar com desculpas. Porque, irmão, vou ser sincero com vocês. A única desculpa que tem uma desculpa que nós podemos dar. Essa eu vou liberar você e me liberar também. A única desculpa que nós podemos dar é ser sincero com a gente mesmo. E falar assim, eu não quero mudar de vida, eu não quero ir para a eternidade. Pronto. Aí nós podemos falar. Aí nós podemos dizer, não quero, está bom assim mesmo, está bom eu com as minhas desculpas, porque eu não quero mais nada além do que isso aqui. Deus tem me incomodado muito esses dias, falei com o pessoal da célula, falei hoje de manhã lá em Sarandi. E, irmãos, nós precisamos ser conhecidos no céu, e não conhecidos só aqui na terra. Você já pensou, irmãos? Nós chegamos diante de Jesus, quantos aqui vão para o céu? Tem gente com dúvida aí, não? Vou perguntar de novo, quantos aqui vão para o céu? Oh, aleluia. Já pensou chegar lá no céu? E aí dá de cara com Jesus, e Jesus fala assim, Wagner, estava te esperando, camarada. Eu vi tua obra lá na terra, te acompanhei de perto. Seja bem-vindo, entra para o gozo do seu Senhor. Tem uma casa esperando você ali, ó. Porque se a rua é de cristal, a rua é de ouro e o mar é de cristal, imagina a casa, irmão. A minha vai ter banheira de hidromassagem. Eu já falei com Jesus já. Falei, o senhor está preparando casa aí para nós? É um sonho de consumo meu, pastor. É ter uma banheira de hidromassagem. Esse é o meu sonho de consumo. Um dia eu vou ter. Se eu não estiver aqui, eu vou ter lá na eternidade. Mas eu já me imagino deitando dentro de um trem daquele, cheio de espuma. Já pensou? Aquelas espumas e você deitando ali, ficar pelo menos umas 2 horas ali. Não pensar em crente, não pensar em igreja, só ficar ali pensando na eternidade. É bom, pastor Vanderlei? É céu na terra, irmão. Já falei com Jesus, se eu não conseguir aqui, prepara uma casa aí para mim que tenha uma, né? Eu acredito que a Bíblia não diz que lá nós vamos ter galardão? Quem sabe o meu galardão é uma banheira de hidromassagem, né? Aleluia. Né? Quando você orar, ora por mim, fala assim, dá uma banheira de hidromassagem para ele aí. Ah, beleza, vou voltar para mim aqui melhor. Então, pai Wagner, né? Entra, irmão. Aí chega o Vanderlei, né? Vou usar você, né, irmão? Aí chega o Vanderlei, e o Vanderlei fala, Jesus, cheguei. Chegou, eu não te conheço. Mas eu era pastor lá na terra. Pastor no Sarandi, pastor no Nova Esperança, pastor na Douradilha. Rapaz, eu rodei aquela terra. O pastor Marcelo arrancou meu couro lá, eu era pastor. Eu falava em línguas, eu profetizava. O pastor Vanderlei canta, né? Um bom cantor. Eu cantava, eu tocava violão. Você está tocando outro trem agora, o que é mesmo? Guitarra, eu tocava guitarra. Ele ficou até de olho na pedaleira aqui, cuidado, senão ele leva embora. Guitarra, né? E tal, né? E não sei o quê, e tal. E o senhor não me conhece? E aí já pensou, Jesus fala assim, a Bíblia fala que ele vai dizer assim, apartai-vos de mim. Não é assim? Então, meu irmão, nós precisamos ser conhecidos no céu. Como é que nós fazemos para sermos conhecidos no céu? Através da nossa missão de vida. Essa é uma das maneiras. Então, está na hora de parar de dar desculpa, não está? Está ou não está? Está na hora de parar de viver uma vida sem desculpa, de viver uma vida que reflita o caráter de Deus, que reflita o caráter de Cristo, uma vida que inspire os outros a conhecer Deus. Essa tem sido a minha oração, que a minha vida inspire aquelas pessoas que estão perto de mim a conhecer Jesus. É a nossa missão de vida. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu sou fraco demais. O que Paulo diz? O nosso poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo não falou quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Fique de pé, por favor. Essa noite eu quero orar por você. Para que caia por terra, irmão. Por você e por mim, né? Tudo aquilo que até hoje serviu para a gente não assumir responsabilidade com as coisas de Deus, né? Fecha teus olhos. Que a partir de hoje a gente pare de viver uma vida de desculpas. E assuma a responsabilidade. Pare de jogar a culpa nos outros e assuma a responsabilidade. É tempo de nós pararmos com a desculpa e nos posicionarmos em Deus. Se você quer que eu ore por você, para que Deus te fortaleça, essa é a minha oração, que eu diariamente não dê desculpas para fazer a obra dele. Coloca a mão no seu coração que eu vou orar por mim e por você.
Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos aqui. Que a gente possa, Senhor, viver uma vida sem desculpas. Desculpa para não servir, desculpas para não irmos mais longe, desculpas para não nos afundarmos mais no Senhor, desculpa para não orarmos mais, desculpa para não buscar mais, para não ler mais a Tua palavra. Perdão, Senhor, desculpas para não cumprir nossa missão de vida. E cada um dos meus irmãos aqui, irmãs, tem uma missão de vida. E a minha oração nessa noite é para que possamos assumir a responsabilidade e cumprir o propósito do Senhor para a nossa vida. Nós queremos ser conhecidos no céu, não pelo tesouro que nós ajuntamos aqui na terra, mas pelas vidas que nós ganhamos, mas pela missão que nós cumprimos. Ajuda-nos, Senhor. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém.